Olá, jovens! Esse aqui deve ser um primeiro vídeo aí do Codingcraft. A ideia é a gente fazer uns vídeos curtos que não devem fazer parte do curso, mas que devem ajudar a promover o Codingcraft, os cursos e principalmente a metodologia utilizada. Então, para fazer esse vídeo aqui, a minha motivação é explicar um pouquinho do async, do await, das tarefas assíncronas, que o C Sharp e o .NET eles têm suporte. E para fazer essa demonstração para vocês, eu gerei um pequeno projetinho em ASP.NET MVC com ASP.NET Web API. Eu usei aquele template Single Page Applications e que está gerado. Eu já fiz algumas coisas, já adiantei algumas coisas para fazer esse projeto ficar funcional, mas a ideia é utilizar um model bem simples, um model chamado produto, né, que só tem dois campos, produto, ideia e nome. A ideia não é me delongar muito nisso. E eu já gerei o controller através do scaffolding, que está aqui. E aproveitei também para gerar uma versão síncrona desse controller. E a ideia é fazer um comparativo de como é que ficam as diferenças aqui. Muito bem. No caso do controller síncrono, né, a gente tem aquela abordagem mais clássica do MVC4, principalmente, em que a gente utiliza os métodos clássicos. Os métodos clássicos eles foram movidos para esse namespace aqui, system.link, enquanto que os métodos assíncronos eles estão em system data entity. Apenas para fins didáticos eu coloquei o system.link também na versão assíncrona, porque nós vamos fazer alguns testes aqui. A ideia, na verdade, é mostrar para vocês o que acontece nos erros mais simples, programando assincronamente, né, no caso, em aplicações web. Aqui, a ideia de usar task e programação assíncrona dentro das aplicações web, ela faz muito sentido, principalmente se a gente for considerar que um site ele é um escopo concorrente, né? Vamos imaginar que o site tenha, sei lá, milhares de transações por segundo ou por minuto, pode ser até, e que algumas operações elas são interessantes de serem movidas para uma thread em separado. Por que isso é feito, na verdade? As operações de I/O elas são caras do ponto de vista computacional. Por mais que a gente tenha aí tecnologias de SSD e armazenamento que elas são mais rápidas, ainda a operação de I/O continua sendo uma coisa cara. Ler do disco, escrever no disco e assim por diante. Bom, então mostrado esse aqui, eu já mostrei o produto síncrono para vocês, então agora eu vou ficar só na parte assíncrona. A ideia desse vídeo é mostrar os principais erros, deslizes, né, que acontecem nessa programação assíncrona e tentar desmistificar o paradigma inteiro. Então a primeira coisa que você deve saber, quando a gente está falando de programação assíncrona, normalmente as operações assíncronas elas estão dentro de um objeto task. Esse objeto ele pode ser tipado ou não. Aqui no caso o objeto ele é tipado com action result, que é o tipo de retorno normal de actions do ASP.NET MVC. E é em cima delas que a gente vai estar trabalhando. Muito bem. Aqui nesse caso, eu vou fazer uma separação só para deixar claro em que momento há a sincronicidade e que momento que não há. Então, no caso, se eu tenho essa ação index, que simplesmente lista os produtos, eu separo a ação em dois momentos, né? O primeiro momento em que eu retorno a lista de fato, e o segundo momento em que eu gero a view com o model baseado nesta lista. O que acontece aqui? Quando eu chamo o toList async, na verdade eu estou retornando uma task envelopa uma lista de produtos. Acho que dá para ver ali escrito. Quando essa lista de produtos ela é envelopada, o que acontece é que aqui no .NET ele vai abrir uma thread nova, vai executar,
vai trazer esse objeto task e await é o método, não, a palavra reservada que vai chamar um método chamado getAwaiter. GetAwaiter, a principal função dele é desenvelopar o resultado dentro de uma variável. Tá? Normalmente quando envolve retornos. Mas também getAwaiter pode ser chamado para não retornar nada no caso de uma task não tipada ou no caso de void. Mas a gente já vai chegar lá. Tá? Vamos falar primeiro só dos tipos que retornam. Então, um dos erros mais comuns que pode acontecer, né, é quando, por exemplo, a gente esquece a palavra wait. Tá? Neste caso aqui não é necessariamente um erro. Tá? Esse código ele funciona normalmente, mas o Visual Studio avisa a gente, né, que está faltando a palavra wait e, portanto, esse método, os métodos que tem aqui dentro serão todos executados dentro de um escopo síncrono. Significa que o maior ganho que a gente tem com o trabalho de programação assíncrona ele vai ser perdido caso se mantenha esta forma. Tá? Então, eu vou simplesmente voltar à forma que estava antes, então eu volto o await. E uma outra coisa que acontece é, por exemplo, quando a gente quer chamar o método de forma assíncrona, mas a gente usa a forma síncrona. Eu acho que esse foi o principal motivo pelo qual a Microsoft fez o ToList voltar para o System. É justamente para desencorajar esse tipo de uso em aplicações web. A ideia é que seja tudo assíncrono mesmo. Então o que acontece aqui, o Visual Studio ele avisa a gente corretamente que list produto não possui uma definição para getAwaiter. Isso está correto. Esse erro ele pode parecer meio bizarro no começo, mas ele faz todo o sentido, porque getAwaiter é um método que faz parte de task. Task implementa esse método. E esse método é chamado quando a gente utiliza a palavra reservada await. Então, no caso, eu volto para a forma assíncrona e eu vou sabotar mais uma vez o sistema aqui, por exemplo, tirando a palavra async. O que acontece aqui, ele novamente avisa, o Visual Studio novamente avisa a gente, tem um problema aqui, que o operador await só pode ser utilizado dentro de um método assíncrono. E como o escopo da action que a gente está definindo ele não é assíncrono nesse caso que está, ele está correto em apontar o erro. Nós não poderíamos estar usando a palavra reservada await. A maior prova disso é que se eu apagar isso aqui, ele aceita a execução em ToList async, mas aqui nós temos um outro problema, que qual é? View, no caso, não retorna uma task. View retorna action result. Então ele aponta corretamente para nós que ele não pode converter um view result em uma task de action result. Action result é uma classe abstrata. Tem várias classes que herdam dela. A ideia é que a gente não especifique necessariamente o tipo de retorno que a gente vai estar utilizando. Então aqui eu vou simplesmente voltar ao await e vou voltar ao async e o nosso método volta a funcionar. Como eu tinha dito para vocês, né? Se eu retirar task daqui, né, o que acontece é que action result ele não é um objeto preparado para sincronicidade. Então aqui o Visual Studio aponta para a gente corretamente que o tipo de retorno do async precisa ser void task ou um task tipado, um task com um tipo genérico especificado, para ele poder executar. A maior prova que a gente pode usar void ou então um task não tipado é se nós escrevermos um método do tipo public async void test e aqui a gente coloca dentro um método bem simples. Eu vou utilizar o find async de produto e vou pedir para ele retornar. Esse código aqui ele não está certo, tá? Porque eu especifiquei produto ID como sendo um GoID, então isso aqui em teoria não funcionaria. A ideia é só mostrar para vocês que na verdade void também pode ser aceito dentro de um escopo assíncrono. E uma outra abordagem para esse aqui é se a gente fizer retornar um task, também funciona.
Muito bem, não preciso mais desse método, então posso apagar ele mais uma vez. A ideia, então, um- uma última observação que vale aqui é que, se a gente está falando, por exemplo, de index, as duas linhas não necessariamente executam um escopo assíncrono, né? É só, no caso, a primeira linha que vai executar. Se a gente tivesse código aqui para cima, como é o caso de details, por exemplo, até este pedaço aqui a execução é síncrona normalmente. A grande vantagem de utilizar esse método aqui é que, de novo, falando da concorrência, quando nós executamos esta linha, apenas esta linha vai bloquear a execução, mas nada impede que outras requisições concorrentes continuem executando até este ponto aqui, né? Isso tudo feito sem bloquear em hardware, né? Coisa que não acontece, por exemplo, na programação síncrona, coisa que tira desempenho de uma aplicação ASP.NET MVC é ser executado dentro de um escopo síncrono. Muito bem. A ideia geral aqui é mais não me aprofundar muito na questão da programação assíncrona, é mais mostrar os principais erros que podem acontecer. A gente pode estar aprofundando isso num próximo vídeo, mas a ideia é que esse vídeo seja curtinho mesmo, mais para mostrar os principais erros que acontecem na programação assíncrona. Se você gostou, curta o canal. Continue seguindo a gente, nós temos o blog também, que eu devo estar colocando o link aí para vocês. E espero que tenham gostado. Aguardo vocês no próximo vídeo. Obrigado.